Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. E vamos ler a partir do verso 18 ao 20. A nossa missão continua em expor o texto da grande comissão em detalhes e buscando em Deus aplicações para que a igreja não só compreenda as palavras da Escritura, mas possa vivenciá-las pela fé e pelas suas obras de justiça feitas em Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os irmãos abram no verso 18, do verso 18 ao 20. Obrigado. Nós estamos aí preparando alguns diáconos para o futuro, né? Hein, Leandro? Esses irmãos já estão sendo uma bênção aí de Deus. Diz assim a Escritura, meus irmãos, acompanhem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua face santa, nós nos colocamos suplicando pela Tua misericórdia e pela Tua benevolência, Senhor, pedindo que o Senhor envie o Seu Espírito Santo poderoso para nos falar essa noite ao coração, à nossa alma, poderosamente, Senhor Deus. Que a Tua palavra, ela fique cravada em nosso coração, enraizada em nosso ser. E que a grande comissão que o Senhor deu à igreja seja vivenciada por nós. Que esse texto nos desperte, Senhor Deus, para a obra da evangelização dos homens que ainda não conhecem a Cristo Jesus, aqui e em todo lugar, em toda a terra. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, Ele mesmo, anime o nosso coração, fortaleça, Senhor Deus, os Teus servos, aumentando-lhes a fé, dando-lhes o conhecimento necessário, a intrepidez, o desejo de fazer a Tua obra. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Irmãos, essa noite nós vamos nos concentrar aqui no verso 19, em apenas uma pequena parte do verso 19, quando recebemos de Cristo a ordem para fazer discípulos. O verso 19, ele começa com o famoso ide de Jesus, que nós tratamos no último domingo. Algumas Bíblias trazem vão, outras trazem indo, como nós frisamos, e outras trazem, a tradução é ide, é a tradução mais comum que nós temos. Ide, portanto, e fazei discípulos, é o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, naquela ocasião. A grande diferença entre essas duas palavras, e eu vou começar falando disso, é que, como dito no domingo passado, o ide, ele é um particípio. E às vezes as pessoas acabam lendo esse texto como se a palavra realmente estivesse no imperativo e Jesus estivesse dando uma ordem para a igreja ir. Mas quando esse texto é examinado na língua grega, o ide, essa pequena palavra, ela é um particípio, não é um verbo que está no imperativo, ela é um particípio. Mas, como eu disse aos irmãos, e hoje é chegado o momento de nós enfatizarmos um pouco mais isso,
A palavra seguinte, ide, portanto, fazei discípulos, é um imperativo. O verbo fazer aqui, que é usado, ele está no imperativo. E aqui é, de fato, uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para que a igreja, para que os cristãos façam discípulos. Se é um imperativo que nós estamos tratando aqui, sempre que um particípio é antecedido, neste caso específico, por um imperativo, aquele particípio, no caso a palavra ide, ele ganha um peso imperativo. Então, o ide não é um imperativo, mas ele tem peso de imperativo. E o fazer discípulos é de fato um imperativo, uma ordem clara de Jesus Cristo à sua igreja. Se você é igreja de Jesus, como eu creio que sim, que seja, você recebeu uma ordem do seu Senhor para fazer discípulos, para atuar como estando na vanguarda do Evangelho, pregando aos homens e fazendo discípulos, fazendo destes homens discípulos. É uma ordem expressa de Jesus que a sua igreja faça discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos, disse o nosso Senhor. Então, esta é uma das missões básicas da igreja. É uma ordem de Jesus à sua igreja. Todos os domingos, irmãos, quando anunciado, nós celebramos a ceia do Senhor. Reunimos a igreja e celebramos a ceia do Senhor. E no momento em que estamos celebrando a ceia do Senhor e lendo passagens relacionadas àquele grande momento, nós lembramos que celebramos a ceia do Senhor porque a ceia é uma ordem de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que a sua igreja celebre a ceia até que Ele volte na sua segunda vinda. E então, de tempos em tempos, nos cultos dominicais, a igreja se reúne e obedece ao seu Senhor, celebrando a ceia. Também em ocasiões especiais, quando pessoas são alcançadas pela palavra de Deus e são então reconhecidamente cristãs, professam Jesus, dão o seu testemunho de fé, creem em Cristo como Senhor, reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus sem nenhum erro, como cantamos agora há pouco, essa pessoa é batizada. E ela é batizada porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ordenou que ela fosse batizada, que todo o que crê seja batizado. Portanto, o batismo também é uma ordem, é o imperativo de Jesus à igreja. Todo o que crê precisa ser batizado. A ceia é o imperativo de Cristo à igreja. A igreja precisa realizar a ceia do Senhor. A grande comissão, fazer discípulos, também é uma ordem de Jesus à igreja. E se nós obedecemos o batismo, se obedecemos na ceia, por que não obedecer à grande comissão de fazer discípulos? Não há aqui, amados irmãos, como minimizar as coisas. Não dá para dizermos que o batismo e a ceia são mais importantes do que fazer discípulos, porque o importante nas Escrituras é obedecer fielmente às ordens do nosso Senhor, tudo aquilo que Cristo mandou fazer. E Ele mandou que a igreja faça discípulos. Essa ordem de Jesus, ela tem tanta importância, porque elas são as últimas palavras registradas nos evangelhos. Depois de Jesus ressurreto, ele passou 40 dias ressurreto, aparecendo aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. E ele esteve com os seus discípulos e ele disse muitas coisas aos seus discípulos, mas na última aparição de Jesus, a sua palavra à igreja foi: fazei discípulos. Façam discípulos. Essa não era uma ordem antiga de Jesus.
Essa ordem de Jesus já havia sido dada pelo próprio Senhor Jesus em outra ocasião. Nós lemos hoje pela manhã que Jesus chama os seus discípulos e de 2 em 2 os envia para pregar o Evangelho. Mas ele diz: não tomai o caminho dos gentios. Agora, a palavra de Jesus é que o Evangelho seja pregado, portanto, precisamos fazer discípulos de todas as nações. É uma missão que nós temos, irmãos, que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos. Então não minimize e nem se esquive desta missão que você recebeu do Senhor de fazer discípulos. O grande problema é que às vezes nós fazemos uma leitura equivocada dessa passagem, e até de passagens semelhantes a essa, e colocamos a conta disso, isto é, a responsabilidade de fazer discípulo na igreja, enquanto instituição. Você diz assim: Jesus Cristo mandou que sua igreja fizesse discípulos. Mas quando você está pensando nisso, você não pensa em si mesmo. Você geralmente pensa na Igreja Batista Bom Samaritano enquanto uma instituição que reúne muita gente. Então você pensa que a ordem é corporativa e não pessoal. Você pensa que a ordem não foi dada para você, mas para o grupo que você faz parte, que é a igreja. E você descansa nisso. Você acha que não tem tanta responsabilidade, porque a culpa, se não for feita, é da igreja, não é sua. Mas, amados, Jesus falou aos discípulos, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, e ele envia os seus discípulos a fazer mais discípulos. A ordem não deve ser encarada no sentido institucional, pelo menos não primeiramente e não unicamente. Não primeiramente porque você tira a responsabilidade de si mesmo e passa a uma instituição, a uma igreja, a um CNPJ. Você diz, a igreja precisa fazer missões, a igreja precisa sair e pregar, mas você não faz, você não toma para si mesmo. Então, não tome essa ordem de Jesus como se fosse uma ordem primeiramente institucional. Ela é uma ordem para todos os seus discípulos fazerem mais discípulos. Apesar disso, irmãos, a igreja unida, os discípulos unidos, reunidos, juntados, todos, são mais fortes. Provérbios já diz que um cordão de 3 dobras, de 3 cordas, é mais difícil de ser rompido. Você pode romper um cordão ou 2, mas 3 já fica mais difícil. E ele está falando da unidade, da força conjunta. A igreja, enquanto instituição, enquanto povo reunido, ela pode fazer mais, porque ela tem mais força, ela pode enviar para mais longe, ela pode sustentar, veja, mas nunca esqueça que a ordem é dada a você. Você precisa fazer discípulos. Ide, diz o Senhor, faça discípulos. O que significa isso? Fazer discípulos, irmãos, não é simplesmente você entregar um folheto para alguém e aquela pessoa dar uma olhada, agradecer e dizer assim para você, olha, eu gostei de Jesus. Isso aqui que está sendo dito sobre ele, as palavras dele, a lição aqui é muito boa, obrigado. E aí você vai embora, e a pessoa vai embora, toma a sua direção, e você pode sair pensando que fez um discípulo. A palavra discípulo, ela carrega uma ideia que é muito, mas muito maior do que essa.
A palavra discípulo é aluno. Aluno. E talvez você esteja pensando nos alunos como nós costumamos pensar. Seu filho vai para a escola, ele é um aluno de um professor, de outro professor, um aluno daquela escola. Mas aqui também a palavra tem um peso diferente. A ideia de discípulo ou de aluno, como está aqui no Novo Testamento e como era o sentido no mundo antigo, é bem diferente dessa. Aluno era aquele que estava de fato submisso àquele professor, que era um discípulo dele e que estava pronto a obedecer cada palavra dele, aprendia aos seus pés e seguia-o. Esse é o aluno, é o discípulo. Você pode ir para a sua escola, temos muitos estudantes aqui, muitos adolescentes, pré-adolescentes. Hoje oraram e alguns pediram: pastor, ore pelos meus estudos. Ore pelos meus estudos, que eu me dê bem nos meus estudos. Então você pode imaginar que esses estudantes, alunos que nós temos atualmente na esfera social comum, são os mesmos alunos ou discípulos que estão sendo mencionados aqui. Não. O seu aluno, o seu filho é um aluno, ele pode ter um professor e não seguir esse professor, não dá a mínima, simplesmente precisa aprender aquilo que está sendo falado, mas não é um discípulo dele. O discípulo, irmãos, é aquele que segue, literalmente, ele senta-se aos pés do professor para absorver o conhecimento e defende aquele professor, defende aquele conhecimento, prega aquele conhecimento. Este é o discípulo, aquele que quer aprender, quer retirar, está disposto, submisso, voltado para aprender. Antes de Cristo, irmãos, no mundo antigo, clássico, na Grécia, os filósofos tinham seus discípulos. E é exatamente naquele mesmo molde que a palavra discípulo é usada aqui nas Escrituras do Novo Testamento. Platão, Aristóteles, eles tinham seus discípulos, homens que aprendiam da sua sabedoria e que estavam ali fazendo escola, por assim dizer. Eles defendiam o ensino daquele professor, eles não apenas alavancavam o ensino, promulgando, mas eles faziam apologética do ensino, a defesa daquela posição. E do professor, é claro, que era um mestre reconhecido. A palavra discípulo aqui é exatamente esta, é esse mesmo peso que nós temos aqui. Portanto, fazer discípulos é mais do que entregar um folheto, é mais do que dizer uma simples palavra. Você precisa ir além disso. Jesus Cristo verdadeiramente precisa ser conhecido por tal pessoa que deseja ser seu discípulo. Então, quando você tomar essa missão aqui da grande comissão para si mesmo e for levar o evangelho para as pessoas, lembre, elas precisam ser discípulos de Jesus Cristo. Elas não precisam apenas de informação sobre o evangelho. Elas não precisam apenas de informação bíblica. Isso é importante. E não se faz discípulo sem isso. Mas elas precisam dar um passo a mais, reconhecer o mestre, o rabi, Jesus, e ser discípulo, seguir os seus conhecimentos, o seu ensinamento, a sua palavra. Então você percebe que fazer discípulos não é uma tarefa tão simples, não é um simples avanço evangelístico como algumas igrejas fazem. Não é simplesmente tirar um diazinho para falar para alguém. Você precisa dedicar tempo, você precisa orar, você precisa estudar, e você precisa levar a mensagem do seu mestre de forma tão convincente, tão clara, que aquela pessoa que está te ouvindo se torne discípulo do seu mestre, não seu, mas do seu mestre, Jesus Cristo. Isso é fazer discípulos. É isso que a igreja precisa fazer.
É isso que você precisa fazer. É isso que os missionários que saem para pregar o Evangelho precisam fazer. Discípulos de Jesus, alunos de Jesus. Pessoas que estão dispostas, depois desses encontros, a se sentar e dizer: eu quero aprender desta sabedoria de Jesus. Eu quero aprender sobre Jesus. Eu quero saber o que Ele disse, o que Ele ensinou. Eu quero obedecê-lo. Eu quero segui-lo. Isso é discípulo. A pessoa que está disposta a seguir Jesus. E veja, irmãos, aqui é bem interessante porque os conflitos começam. Quando o discípulo diz: eu quero seguir Jesus Cristo. Aí então virão outros mestres, aos quais ele seguia outrora. Seus amigos, sabedorias desse mundo ou qualquer outra coisa, e elas vão estar gritando a ele: siga-me, você é meu discípulo, siga-me. Mas aquele que é discípulo de Jesus, ele vai olhar para Jesus, para Cristo, e vai seguir a Jesus Cristo, somente a Jesus Cristo. Os outros mestres serão todos abandonados, serão todos colocados de lado, as relações serão todas rompidas com eles, porque agora você tem uma relação com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, o seu mestre, o seu rabi, o seu Senhor, e você está submisso a Ele. Isso você precisa identificar no discípulo de Cristo, no discípulo do Senhor. A missão é fazer discípulos. A missão não é: jogue informação por aí a meu respeito. Entregue um folheto, dê um livro. A missão é: faça discípulos. E nós precisamos fazer discípulos. E precisamos gastar tempo fazendo discípulos. O trabalho de um cristão, irmãos, ele é como o trabalho de uma formiga. Contínuo. Ele vai trabalhar devagar, a formiga vai levando, você vai ver a trilha das formiguinhas ali, elas vão levando ali um pedacinho, uma coisinha em cima, de nada, um pedacinho de folha, uma tirinha ali de graveto, uma coisa de nada, mas elas vão enchendo ali o seu lugar para abastecer com alimento, devagar, continuamente, todo dia. E o trabalho do cristão ao fazer discípulos é exatamente esse. Ele precisa ter tempo, persistência com aquele que ele está evangelizando. Ele precisa ter sabedoria, ele precisa orar, ele precisa se preparar para a obra de fazer discípulos. E tudo isso tem um preço que nós precisamos calcular e pagar como bons crentes. Ide, portanto, fazei discípulos, disse o nosso Senhor. Ora, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre fazer discípulos? Não é simplesmente entender como esse trabalho é realizado. Não é simplesmente saber que ele é devagar, lento, que você precisa fazer, você foi chamado para isso. Isso são as coisas primeiras que você precisa saber. Mas fazer discípulos é ensinar as pessoas o que Jesus ensinou. Portanto, você precisa de um conteúdo quando for fazer discípulos. Não se faz discípulos apenas falando assim: Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus Cristo salva. Só Jesus salva. E você só diz isso para as pessoas: Jesus te ama. Jesus ama você. Olha, Jesus te ama muito. Não se faz discípulos assim, irmãos. Veja, fazer discípulos significa levar a doutrina do Mestre, a doutrina que o Mestre ensina, levar esta doutrina às pessoas que vão se tornar discípulos dele. Elas precisarão conhecer o Mestre, este é o Mestre, mas elas precisarão conhecer o seu ensino, a sua doutrina. Você agora é o responsável por levar os ensinos do Senhor, os ensinos de Jesus Cristo, a palavra de Deus.
Então, fazer discípulos requer que você se prepare, que você estude. Talvez, irmãos, nessa primeira parte da grande comissão de fazer discípulos, a ideia esteja muito mais ligada às questões mais fundamentais da fé cristã. Então, conte a história de Jesus Cristo para ele. Dê a biografia do Mestre. Jesus é o Filho de Deus. Ele se fez carne, ele é o Logos divino. Você pode ler João capítulo 1 e explique aquela passagem. Deus dos céus, por amor, se fez carne, se tornou um homem como nós. Ele é um homem e ele é Deus. Ele é o Deus homem e ele veio ao mundo para pagar os preços pelos pecados, os seus pecados. Se você crer nele, ele é seu. E ele foi pregado no madeiro maldito, no lugar da caveira, derramou o seu sangue precioso. Dê a biografia de Cristo, quem foi ele? E depois leve a esta pessoa, este futuro discípulo que você está fazendo, a doutrina de Cristo, o Evangelho como um todo. Então você precisa treinar. Nós estamos cansados de ouvir, irmãos, há muitas igrejas dizendo que, pessoas na igreja, dizendo que doutrina é desnecessário. Não precisamos de doutrina, pastor. Precisamos de uma igreja animada. Precisamos de uma igreja que tenha evento. Precisamos de uma igreja que seja bonita, que tenha luzes, que tenha tecido, que tenha um som bom. Muitos jovens, como é que chamam os jovens modernos? Deslocados? Descolados. Os jovens descolados corrigiram aqui, não é? Então as pessoas querem uma igreja assim, tá? Animada, que tenha tudo o que ela vê no mundo. Mas não é esse o modelo, irmãos. O que você precisa é de doutrina. O que você precisa é conhecer o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Você precisa da Bíblia. Você precisa conhecer e se aprofundar nela. Sabe o que você precisa? De teologia maciça, de verdade. Não é aquelas coisinhas de EBD, de bebês, imagens da Arca de Noé com um monte de animalzinho. Vocês precisam aprender de verdade o que a Bíblia ensina. Vocês precisam aprender de verdade as coisas que Deus revelou e que são de fundamental importância para a sua alma e para a alma daqueles que vocês vão levar a palavra. Fazer discípulos, irmão, vai muito além. Vai muito além de todas estas coisas que nós temos mostrado aos irmãos. Coisas banais, muitas vezes. E, por incrível que pareça, irmãos, atualmente, isso já vem de algum tempo e só cresce. As igrejas estão cada vez mais flertando com essas ideias mundanas, seculares, do que com o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, toda inovação é bem-vinda, todo pragmatismo, isto é, se isso atrai pessoas, ok. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Isso a gente vê depois. O importante é as pessoas virem. O importante é a casa estar cheia. O importante são os resultados. E esse não é, de forma nenhuma, o que nós aprendemos na palavra. Nós temos que levar a palavra. Fazer discípulos é isso. Às vezes, mesmo na evangelização, no fazer discípulos, a igreja acaba levando modelos similares a esses que são aplicados em cultos mundanos, para a área da evangelização. E o que elas chamam de fazer discípulos nada mais é do que entretenimento. Então, o discípulo é conquistado por um acampamento que ele vai, pelas brincadeiras que aconteceram no acampamento. Não tem Bíblia, não tem ensinamento, não tem evangelho de verdade, mas tem todo tipo de diversão, todo tipo de brincadeira. Mas falta-lhes o essencial, irmãos,
a pregação do Evangelho. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Por que você deve fazer discípulos? Você já sabe como deve fazer. Você já sabe qual é o conteúdo. Agora, por que você tem que fazer discípulos? Porque isso é obediência. Você precisa fazer discípulos por uma simples razão. O seu mestre mandou. O seu mestre deu a ordem. Faça discípulos, espalhe a doutrina. É por isso que você precisa sair e fazer. Pelos motivos que eu falei no princípio, os mesmos pelos quais celebramos a ceia, realizamos o batismo, Ele mandou, é ordem do nosso Senhor. É uma palavra no imperativo, autoritativa, de ninguém menos do que o Senhor do universo, ninguém menos do que aquele que limpou você dos seus pecados podres, aquele que transformou sua vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. Você era como um imundo, sem solução, sem limpeza. A Bíblia diz que você era como um sem esperança, até que Cristo veio e limpou você. Ele manda você ir levar o Evangelho. Ele que fez tudo isso em você, toda a transformação de sua vida, que te deu um novo coração, que te deu olhos novos, novo entendimento. Ele manda, vai e faça discípulos. Por que eu tenho que ir? Porque o Mestre manda ir. Algumas pessoas, quando estão falando sobre a doutrina dos decretos de Deus, da predestinação e doutrinas afins, elas costumam levantar um questionamento dizendo: por que nós precisamos orar? Deus não é onisciente, Deus não sabe tudo, Ele já sabe o que eu vou pedir na oração, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe de todas as coisas. Então, por que eu vou orar? Eu posso orar e me esquecer de alguma coisa. Então, é melhor que eu deixe tudo nas mãos de Deus e não ore. Tem lógica? Tem lógica. Lógica, mas não é o certo. Prestem bem atenção. Você está pensando logicamente de forma correta. Se Deus sabe tudo, por que eu tenho que chegar para Ele e pedir, se Ele já sabe o que eu quero? Isso é lógica, você está usando lógica. Então, por que você ora mesmo? Porque Ele mandou. Oração é mandamento. Você ora porque Ele mandou, não é porque Ele não sabe. Ele sabe tudo, mas Ele mandou você orar. É por isso que você ora. Por que você vai evangelizar? É porque Ele mandou você evangelizar. Ele disse: faça discípulos. E você precisa sair, irmão, e fazer discípulos. Você precisa ser obediente ao seu Senhor em todas as coisas. Olha, é muito fácil ser obediente a Cristo em algumas coisas. Por exemplo, é mais fácil obedecer a Cristo em oração, orando, do que em fazer discípulos. Isso por um simples motivo. Você pode orar na sua casa, sentado, ajoelhado, como queira. Não vai te custar muito tempo, não vai te trazer esforços maiores. Você pode fazer isso, é fácil. E ainda tem muita gente que não ora, mas é fácil. Agora, fazer discípulos vai te custar mais do que a oração. Porque fazer discípulos precisa de muito mais. Precisa que você se prepare, estude as Escrituras, irmãos. Como você vai fazer discípulos de Cristo se você não conhece Cristo? Se você participar, por exemplo, de um debate, às vezes as circunstâncias da vida nos colocam em situações assim. Eu já fui colocado em circunstâncias em que debati com o testemunha de Jeová sobre Cristo.
Não queria fazer isso, mas a ocasião... E você às vezes vai encontrar situações assim. E se você não conhecer a verdade, as Escrituras, você vai ser desmoralizado. Você não está pronto, preparado para fazer discípulos. Você não conhece a doutrina do Mestre. Você não é um bom discípulo. Você é discípulo e precisa fazer discípulos. Então se prepare, estude. Estudar não é uma coisa só para pastores, irmãos. O pastor estuda, mas é claro, ele é o pastor da igreja. Ele tem que pregar, dar os estudos semanais. Ele precisa escrever um trabalho. O pastor tem que estudar. Aí você não tem. Você que é um discípulo de Jesus, igualzinho o pastor, e que foi chamado pelo Mestre para fazer discípulos, não precisa estudar. Você precisa estudar. Na verdade, quando o pastor estuda, ele estuda para preparar você. Ele está levando conhecimento, verdades eternas a você. E você está estudando quando está sentado, ouvindo a palavra de Deus. Você está aprendendo de Deus. Se prepare. Você tem uma missão importante, fazer discípulos de Jesus. Então as pessoas costumam achar que para fazer discípulos, no máximo, elas vão precisar apenas estudar um pouquinho. Não, estudar é uma das etapas pelas quais eu estou dizendo que é mais difícil fazer discípulos do que orar. A segunda etapa de fazer discípulos, que traz dificuldade, é você separar tempo para isso. O tempo é tão corrido, irmãos. Às vezes eu estou ali na minha batalha diária e eu tenho que fazer muitas coisas, irmãos, mas não dá tempo. Não dá tempo. Ontem minha menina chegou e ela disse: pai, o senhor ainda está aí? Eu estava lá na minha mesa, né? Aí eu disse: filha, eu acabei de chegar aqui. Quando ela saiu, eu estava lá estudando. Mas eu já tinha saído, tinha conversado com minha esposa, com meu filho, mas acabei de voltar. E ela chegou justamente nessa hora. Ela me vê muito ali. Então, às vezes é difícil você separar um tempo para fazer uma outra coisa. Essa é uma dificuldade real. Organização do nosso tempo. Se Cristo te chamou para fazer discípulos, irmãos, pense agora nisso, você mesmo. Como você está desempenhando essa tarefa de fazer discípulos? Pense. Como você está separando tempo para fazer discípulos? Você tem que separar tempo para estudar, tem que separar tempo para pensar, tem que separar tempo para agir na prática, ou seja, trabalhar, fazer discípulos literalmente, pregar para alguém. Como você está fazendo isso? Separar tempo é difícil. Ainda mais no nosso tempo, na nossa época tão acelerada. Mas você precisa fazer. Isso quer dizer que fazer discípulos requer planejamento e organização. Se planeje para fazer discípulos. Você deve estar pensando: pastor, eu estou esperando a igreja. Não, a igreja é você. Você precisa fazer discípulos. Então tenha planejamento, crie mecanismos para que você possa planejar a sua ação cristã de fazer discípulos para o nosso Mestre. Essa é a segunda dificuldade. A terceira dificuldade é um trabalho desgastante. Fazer discípulos não é se balançar numa rede, irmãos. É enfrentar os desafios de um trabalho no campo duro. Experimente esta semana, por favor, vocês irmãos, experimente e diga assim: hoje eu vou pôr em prática o que o pastor Marcos sugeriu no domingo. Eu vou tirar um tempo, eu vou orar e vou separar um tempo. Vou ler minhas escrituras e vou separar um tempo para mim no campo.
Você separa as etapas: tempo para oração, oração para fazer discípulos. Tempo para preparação, eu vou estudar a doutrina do Mestre. E tempo para sair de casa e fazer discípulos e pregar para alguém. Separa essas 3 etapas. Veja qual é a mais desgastante. Não é a mais divertida. A mais desgastante. Você vai ter que sair no sol. Você vai ter que, talvez, chamar alguém na rua e essa pessoa não dá bolas para você, ou vir com alguma grosseria, e você vai procurar outro. Você vai ter que bater na porta de uma casa. Você vai sofrer, né, em fazer discípulos, irmãos. É desgastante. É psicologicamente desgastante. É fisicamente desgastante. Mas é a missão que o Mestre nos deu. Então note que fazer discípulos tem um preço. É exigente, é mais exigente do que outras ordens que Cristo deu. E é exatamente este o motivo pelo qual a maioria das pessoas não faz discípulos. A maioria dos cristãos não se importa em obedecer a Cristo e fazer discípulos. É desgastante, requer muito de você, mas é ordem do Mestre, é ordem do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, sempre que vocês passarem pelo texto da grande comissão, vocês, ao lerem as palavras do Senhor, fazei discípulos, lembrem, esta palavra é uma ordem de Cristo para você, é o imperativo do Senhor para você, faça discípulos. Não aponte dificuldades diante da tarefa que Deus deu a você. Elas existem. Você não está negando as dificuldades quando se prepara para fazer discípulos. Você, inclusive, precisa pensar nelas para ir bem preparado para a obra. O soldado que vai para a guerra, você acha que ele vai pensando que vai encontrar o quê na guerra? Campos de flores, uma orquestra ali sinfônica preparada para ele? Não. São fuzis, bombas, ameaças de morte. Ele sabe o que vai enfrentar, por isso ele vai mais preparado ainda. Nós sabemos e precisamos pensar em todas as dificuldades de fazer discípulos para irmos bem preparados para a batalha. Alguns irmãos, depois que recebem 2 portadas na cara, voltam com raiva, xingando os pecadores, como se fosse uma surpresa isso. Irmãos, isso é o natural. Foi isso que Jesus disse que aconteceria. Ele disse: se vocês entrarem e não te derem guarida, abrigo, sacode até os pés, a poeira. Cristo falou disso. E as pessoas, quando vão, não se preparam para receber isso, quando recebem, estranham e voltam. Voltam amaldiçoando os pecadores. Não, vá preparado para fazer discípulos, para enfrentar o inferno, todas as dificuldades. Satanás está levantado, irmãos, contra você, contra Cristo, contra a doutrina do Mestre. Então, vá preparado para isso. Tem dificuldade, mas você tem que se preparar para elas. Sempre que se deparar com essa palavra da grande comissão, é uma ordem de Jesus, irmãos. Medite nela. Medite no seu cristianismo. Como você está fazendo discípulos? Eu quero terminar, irmãos, lembrando que existem muitas maneiras de fazer discípulos. Muitas maneiras, muitos métodos. Por exemplo, a igreja unida pode fazer discípulos. Ela pode se reunir, criar um plano, veja, teve planejamento, e os crentes juntos trabalharem juntos nesse plano e saírem e fazerem discípulos. Pode acontecer, muitas igrejas fazem isso e é um bom plano. Mas essa é a única maneira de fazer discípulos? Só assim se faz discípulos? Não.
Você pode fazer discípulos ao seu modo, ao seu tempo, conforme as suas próprias condições. Porque eu já ouvi muito, irmãos, não aqui na igreja apenas, eu já ouvi aqui na igreja pessoas me dizendo isso, mas eu já ouvi muito isso em outras partes. As pessoas chegam e dizem, olha, pastor, sinceramente, chega logo assim, né? Sinceramente, pastor, eu queria demais fazer discípulos, fazer missões, evangelizar. Pastor, mas eu não tenho tempo. Aí começa a mostrar a sua rotina. Pastor, eu acordo às 5 horas da manhã. Aí começa, vou fazer café, vou fazer isso, preparar, pego o ônibus, vou trabalhar, passo o dia no trabalho, volto, chego em casa já às 7 horas da noite, pastor, chego quebrado, ainda vou fazer comida, isso. Não tem tempo, pastor, de fazer discípulos, mas eu queria, pastor, fazer discípulos, mas não dá. Jesus me deu uma ordem que eu não posso cumprir. Pode, se quiser pode. Porque você pode fazer discípulos de outras maneiras. Você conversa no seu trabalho? Você tem um tempinho assim? Na hora do almoço, você tem tempinho para conversar com alguém, para sentar perto de alguém e começar uma conversa sobre Jesus? No ônibus, você senta do lado de alguém, não dá para conversar com ninguém? Você consegue iniciar um diálogo sobre Cristo? Você pode fazer discípulos usando o seu telefone, para começar a marcar uma visita, uma conversa. Tem muitas maneiras de você fazer discípulos se você quiser. Estiver disposto a pagar o preço que o trabalho exige. Vocês acham que esses homens do primeiro século não tinham um preço alto a pagar, irmãos? Irmãos, esses homens eram ameaçados de morte o tempo todo. Eles eram presos pelas autoridades. Pedro, João, os apóstolos foram jogados na cadeia porque faziam discípulos, porque iam pregar a Jesus Cristo. Mas eles nunca deixaram de pregar por causa das dificuldades. Eles poderiam muito bem ter pensado o seguinte: a perseguição está muito grande, vamos parar um pouquinho, respirar, deixa o tempo cuidar disso, quando acalmar a gente volta. Não. Eles fizeram discípulo o tempo todo. Eles saíram e fizeram discípulos até o fim da vida, o tempo todo. Fazer discípulos é uma tarefa, um trabalho contínuo, meus irmãos. Não vai adiantar muito você chegar para mim, por exemplo, que sou o pastor da igreja, e dizer: pastor, essa semana eu fiz discípulos, está aqui o meu trabalho, ok. No próximo mês, estou lá de novo, pastor, conte comigo. Irmãos, isso tem que estar incorporado na sua vida, tem que ser a sua vida, tem que ser o seu estilo de vida. Você recebe pessoas na sua casa? A nossa irmã aqui tem o seu... Como é que é o nome lá? O seu ateliê, famoso aqui em Teresina. E ela recebe muita gente na casa dela, o ateliê na casa dela. Então, que grande oportunidade. Ela está lá olhando a roupa de uma das clientes dela, ela dizendo: olha, você está vestida, vou te dizer uma coisa, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como você. E ela já começou um diálogo. Quem é Salomão, menina? Ah, Salomão foi um servo de Deus do passado, das Escrituras. E ele foi um sábio, um homem que serviu a Deus, mas houve alguém maior do que ele, Jesus Cristo. E ela pode começar um diálogo cristão com as clientes dela. Todo mundo pode fazer isso, irmãos, no seu ambiente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. As crianças podem fazer isso e devem fazer isso. Os nossos filhos, nós precisamos treiná-los para fazer isso. Mande seu filho. Filho, você que está aí na igreja comigo, vá, converse com seus amigos sobre Cristo. Dê obrigações, cobre. Você falou com seus amigos, falei, pai, o que você disse? Quero ouvir o relatório. Treine seus filhos para fazer discípulos. Note, meus irmãos, é uma tarefa que Cristo nos deu e nós precisamos cumprir como igreja.
Fazer discípulos é o nosso estilo de vida, não é uma campanha. Algumas coisas que eu não gosto de ouvir, irmãos. Campanha de missões, porque só é a campanha, depois acaba. A igreja, fiz minha parte aqui, naquele mês, pronto, agora tranquilo, só no ano que vem, campanha de missões. É contínua, a nossa campanha de missões é contínua, só para quando a igreja acabar, quando o mundo acabar. É contínuo, meus irmãos, é o estilo de vida. É como comer todos os dias. Então você precisa viver esse estilo de vida, de fazer discípulos, de falar de Jesus, de ter conversas evangelísticas com as pessoas, conversas cristológicas com as pessoas. Veja o que está acontecendo no mundo. Use isso como o começo de um diálogo e leve para Cristo, que é a solução de todas as coisas. Guerras, mentiras, corrupção na política, tudo que você imaginar. Olhe para as coisas da sua cidade, do seu bairro, do cotidiano, as notícias locais, e leve tudo isso para Cristo, em uma conversa evangelística. Todos podem fazer discípulos, todos os cristãos, se estiverem dispostos a pagar o preço, o custo que isso traz. Ide, portanto, fazei, ordem, imperativo, fazei discípulos, disse o Senhor. Você não pode escapar das palavras de Cristo, irmãos. Você não pode se esconder delas, não são para mim, é para o irmão do lado, ele tem um chamado. O irmão foi abençoado com o dom, é para você. Você que está me ouvindo, você que é crente, é para você. Deus chamou você e te deu ordem, faça discípulos. Então faça discípulos, porque se você não fizer discípulos, o mestre irá cobrá-lo. Lembrem da parábola daquele que recebeu um dinheiro, e ele amava tanto o mestre, e tinha tanto cuidado com as coisas do mestre, que na hora que ele recebeu o dinheiro, ele cavou, escondeu e deixou lá. Passados muitos anos, o mestre chegou e disse: onde está o que eu te dei? Ele vai lá, desenterra e disse: aqui está, igualzinho. E ele é repreendido, severamente repreendido. Cristo vai cobrar se a ordem que ele te deu não for cumprida. Faça discípulos no seu cotidiano, dentro do seu tempo, a sua maneira, dentro das suas possibilidades. Faça discípulos. Seja fiel em tudo, em todas as coisas. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Doutrinador. Obrigado, Senhor, por nos ensinar as grandes maravilhas acerca do Senhor e do Seu Filho amado e do Teu Espírito Santo. Nosso Deus, o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e da morte. O Senhor nos limpou totalmente dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora o Senhor nos purificou dos nossos próprios pecados e nos fez a igreja de Cristo. E nos chamou, nos dando ordens para levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, o nome de Jesus, o Mestre, a outras pessoas e fazer discípulos para o Senhor. Ó Deus, é uma tarefa difícil, Senhor. E nós sabemos da nossa responsabilidade diante dela. Por isso nós estamos suplicando, meu Deus, nos ajude, Senhor. Renove o nosso coração.
Renove nossa alma, Senhor Deus, para fazer o que o Senhor manda, com amor, com dedicação, com empenho, com gastos pessoais, de qualquer forma, Senhor Deus, mas que Tua obra seja feita por nós. Senhor, ajude a Igreja Batista Bom Samaritano. Ajude, Senhor Deus, para que essa igreja cresça, prospere, faça discípulos. Ajude-nos, meu Deus. A nossa súplica é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.